Amigos, boa noite a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe agora e sempre. Sejam todos mais uma vez bem-vindos à doutrinária semanal da Casa Espírita de Tiormínio, a quem saudamos a todos os companheiros dessa instituição que amorosamente nos acolhe todas as vezes em que aqui estamos para falar sobre o Espiritismo. Hoje, em particular, nós vamos tratar de um tema bem palpitante e importante para compreendermos o sentido da vida e as escolhas pelas quais nós fazemos para alcançar a nossa destinação, que não é outra que não seja a da felicidade ou da perfeição, conforme propôs Jesus quando esteve entre nós, nos convidando a sermos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Sendo assim, nós convidamos a todos, desde já, a nossa oração inicial, para que logo mais iniciemos as reflexões sobre o tema, a lei de causa e efeito. Preferencialmente, fechemos nossos olhos e, elevando o pensamento a Jesus, agradeçamo-lo pela oportunidade do reencontro feliz a esta casa, que tem como propósito levar a mensagem do seu Evangelho a todas as almas necessitadas da orientação, do roteiro para a construção da verdadeira felicidade. Sendo assim, Senhor Jesus, abençoa os nossos propósitos, nos fortalecendo na fé, na confiança em Deus, e que os bons espíritos coordenadores desta atividade na casa do tio Armínio possam nos envolver em bênçãos de paz e de harmonia. Que assim seja e muita paz. Então, mais uma vez, nós damos o nosso boa noite aos nossos companheiros presentes, à nossa doutrinária desta noite, rogando aos bons espíritos que nos abençoem. Conforme dissemos, hoje nós vamos tratar desse tema muito significativo para todos nós, que é o conhecimento da lei de causa e efeito. E esse tema perpassa toda a obra da codificação espírita. Mais especificamente, nós vamos encontrá-la no Livro dos Espíritos, no capítulo 10, na terceira parte, quando os espíritos trataram sobre as leis morais da vida. Uma em particular, que é a lei de liberdade, onde nós veremos temas referentes, por exemplo, a lei de liberdade, a liberdade de pensamento, a fatalidade e ao livre-arbítrio. Porque quando nós falamos da lei de causa e efeito, nós estamos tratando especificamente das escolhas que nós fazemos como resultado daquilo que nós obtemos. E então, na medida do possível que nós expandimos a consciência em torno desta realidade, passamos a nos sentir mais responsáveis pelas nossas escolhas. E nesse momento nós nos lembramos daquela citação paulina em que ele vai dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Isso porque ele chegou a um certo nível de consciência, de amadurecimento psicológico, para entender que todas as suas ações levariam a uma reação. E esta reação seria proporcional à própria ação feita pelo próprio indivíduo, como veremos na lei de Newton. Ou lembrando ainda a citação também evangélica, na qual Jesus, já à época, nos alertava para esta lei, que é quando ele proferiu dizendo: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Mais especificamente, no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar então essa questão
quando Kardec vai tratar, dentre outros temas, e aqui já citado alguns deles, a respeito do livre-arbítrio. E a pergunta de número 843, Kardec questiona as entidades venerandas. O homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? Será que ele tem esta liberdade, esse direito de fazer as suas próprias escolhas? Ou será um ato tão somente mecânico, automatizado, no qual existe toda uma programação para acontecer em relação à sua destinação? Como é que isso está posto do ponto de vista da doutrina dos espíritos? Ao que os espíritos disseram a ele, a Kardec. Visto que tem a liberdade de pensar, tem de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Logo, pela resposta, nós passamos a entender que nós temos esta condição de escolhermos a nossa destinação, ou pelo menos fazermos as nossas escolhas. E esse livre-arbítrio é uma conquista do princípio inteligente do universo, que, atravessando pelos reinos que antecedem ao nominal, foi conquistando na medida do seu processo de crescimento e de desenvolvimento evolutivo. E ao chegar na fase nominal, lhe é dado como atributo o livre-arbítrio, a consciência. E cada vez em que ele começa a fazer uso desse livre-arbítrio, desta liberdade de escolha, ele automaticamente passa a ser mais diretamente responsável pelos resultados da sua escolha. Isso já nos dá uma amostra de que não existe o que nós chamamos necessariamente de fatalidade, de determinismo, porque nós somos os construtores da nossa própria destinação, quer seja fundamentada na felicidade, quer seja ainda fundamentada na infelicidade, na dor e no sofrimento. Ou seja, nós somos livres para escolher, mas somos obrigados a colher os resultados das nossas escolhas. Por isso a necessidade do amadurecimento psicológico, da consciência de dever, para que a nossa destinação, ou para que as nossas experiências reencarnatórias, elas sejam menos atribuladas, menos difíceis, como ainda são nos nossos dias, em virtude das escolhas perpetradas, quando não no presente da encarnação, mas do passado reencarnatório. Porque o fato de termos feito determinadas escolhas em anteriores reencarnações não significa dizer que elas são anuladas pelo fato de estarmos em outras, porque o que nós não saudamos em uma reencarnação, nós trazemos no nível de consciência ou do inconsciente para darmos as devidas diligências, as devidas encaminhamentos nesse processo. É como disse também Jesus à sua época: não sairemos daqui de um mundo de dor, de sofrimento, um mundo de provas e de expiações, sem que antes nos ressaçamos com a lei. E isso mostra a justiça divina. Isso nos dá uma ideia, fundamentalmente, de que Deus é um ser misericordioso e bom. Embora Ele nos dê a liberdade de escolhermos, mas existe na sua lei de ação e de reação, como também é conhecida, os efeitos dessas escolhas. E como ele disse que, Jesus, que não haveríamos de ver Deus enquanto não tivéssemos o coração puro, é preciso que nós façamos então esse movimento de harmonização. Nesse particular, e me lembrando aqui daquela outra passagem evangélica em que Jesus vai considerar a necessidade dessa harmonização com a lei, quando ele nos adverte: reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que isso não se prolongue por outras experiências reencarnatórias. Então, ampliando a nossa visão espiritual,
eu passo a entender que nós somos responsáveis por todas as escolhas que nós fazemos no decorrer das nossas experiências humanas e espirituais. Sendo assim, nós vamos então para a questão seguinte, que é a de número 844, na qual Kardec também prolonga o questionamento referente a esse livre-arbítrio, quando ele questiona: o homem goza do livre-arbítrio desde o seu nascimento? Até que ponto nós temos esta condição, essa liberdade de escolha, a partir do momento em que nós estamos nascendo ou voltando a um corpo físico na atual existência? E eles então respondem: há liberdade de agir desde que haja liberdade de fazer. Nos primeiros tempos da vida, a liberdade é quase nula. Ela se desenvolve e muda de objeto com as faculdades. A criança, tendo pensamentos relacionados às suas necessidades de sua idade, aplica o seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. Nesse ponto também é interessante nós considerarmos porque, dentro do nosso processo evolutivo, esse livre-arbítrio ou esta liberdade de escolha não tem a mesma intensidade, a mesma amplitude qual teríamos quando estivermos em uma condição mais adiantada do ponto de vista moral e espiritual, tal qual acontece, é o exemplo que eles trazem no que se refere ao nosso processo de crescimento e desenvolvimento na encarnação, porquanto a criança, no início do seu processo de desenvolvimento psicossocial, tem os pais que dão a ele toda uma diretriz, toda uma conduta, todo um ensinamento. Mas na medida em que a criança se desenvolvendo, ela passa a ter melhores escolhas, ou uma capacidade de escolher se ele quer ou não quer essa ou essa outra coisa. Assim também o espírito. Nas suas primeiras reencarnações, esse livre-arbítrio não é totalmente amplo, não é totalmente pleno, mas na medida em que ele vai amadurecendo, ele passa a ser responsável cada vez mais pelas suas escolhas. Daí porque aquela citação também conhecida no meio espírita, em que se diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Isso é algo importante. Ao mesmo tempo em que nós já ouvimos falar daquela outra em que diz: a quem muito é dado, muito será cobrado. Ou seja, esta lei de ação e de reação tornar-se-á muito mais efetiva para aquele que sabe, para aquele que conhece. Porque não pode justificar a ignorância em relação ao desconhecimento daquele procedimento. Daí, voltando à citação paulina: todas as coisas me são lícitas, porquanto eu tenho a liberdade de escolha, mas nem todas me convêm, porque eu passo a entender que eu sou responsável diretamente pelas minhas ações e pelas minhas escolhas. E isso tenderá a ampliar o meu nível de pacificação, de harmonização com a minha própria consciência, ou então a intensificação dessa consciência de culpa e a necessidade de harmonização com a lei. Porque não é Deus que pune, não é Deus que cobra, mas a própria consciência, considerando que a sua lei, a lei de Deus, está íncita em cada um de nós, inscrita na nossa própria consciência. E na medida em que nós vamos amadurecendo, essa consciência então nos chama a atenção, a necessidade de nos harmonizarmos com a lei. Mas no subtópico seguinte, quando ele vai tratar da questão da fatalidade, porque muitos acreditam que nós somos uma máquina
e que tudo está determinado, que existe aquela fatalidade em todos os acontecimentos da vida e que nós não temos opções de escolha porque estamos fadados àquela experiência, àquela vivência, ou como dizem comumente, o meu karma e eu preciso vivê-lo, nós vamos ver que não é bem assim. Existe um nível de determinismo, de fatalidade, mas para o bem, para a evolução. Porquanto tudo que nos acontece na experiência encarnatória não existe uma determinação. Existem sim escolhas. E as escolhas são sempre do espírito que ali está vivenciando a experiência. Então, nesse ponto, e na questão 851, Kardec vai tratar da seguinte questão. Há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentido ligado a essa palavra, quer dizer, todos os acontecimentos são premeditados, nesse caso, em que torna ou se torna o livre-arbítrio. E eu achei interessante nessa questão quando ele questiona, quer dizer, todos os acontecimentos são premeditados, até que ponto estamos fadados a vivermos dessas situações que nos acontecem? Como se nós tivéssemos uma programação reencarnatória na qual tudo está pré-determinado a acontecer. Algo que os espíritos disseram. A fatalidade não existe senão pela escolha que fez o espírito. A fatalidade está senão na escolha que o espírito fez em si, encarnando, de suportar tal ou qual prova. Que é diferente ter que suportar tal ou qual prova de ter que passar por esta ou por aquela outra experiência na qual ora ele se encontra jungido. Escolhendo, ele faz uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que se encontra. E nesse ponto é interessante a gente pensar. Vamos analisar um pouquinho mais essa questão da resposta. Quando ele escolhe o espírito, se ele quer ir para o lado direito ou para o lado direito, para frente, para trás, se ele quer ficar estacionado, se ele quer cometer ou não um delito, uma prática do bem, um ato delituoso em relação à lei, ele faz então uma espécie de destino que é a consequência na mesma posição em que ele se encontra. Porque cada um vai escolher mediante o seu nível de consciência e de maturidade, compreendendo que todos escolhem dentro de uma necessidade de ser feliz, de encontrar a paz interior, de se harmonizar com a lei ou, quiçá, em encontrar aquilo que supostamente lhe trará felicidade, que lhe dá satisfação pessoal, conforme veremos em uma das mensagens de Joana de Ângeles, que aqui foi escolhida para refletirmos também. Então, quanto mais evoluído é o espírito, significa dizer que mais as suas escolhas estarão de conformidade com a lei de Deus. E com isso, consequentemente, estará mais apaziguado e harmonizado com a própria consciência. Quanto mais atrasado do ponto de vista moral e espiritual é o espírito, consequentemente, ele também estará fazendo escolhas que estejam diretamente ligadas ao seu estágio de consciência adormecida nesse caso, distante da lei. E aí a gente entende o que é o bem, o que é o mal, conforme a resposta à questão 630, também do Livro dos Espíritos, em que eles disseram que o bem é tudo que está de conformidade, próximo, de acordo com a lei de Deus. Nós ainda não somos homens e mulheres virtuosos, a ponto das nossas escolhas estarem tão próximas de Deus, em que pese que essa é a nossa destinação, seria a fatalidade da criação divina para com toda a sua criação, que é tornarmos-nos perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celestial. Por ora nós estamos em trânsito, nós estamos caminhando, fazendo o processo de amadurecimento.
Por isso que essas conquistas e esse despertar da consciência se dá através de erros e de acertos, de quedas e de levantes, como diz a própria Joana de Ângeles. Então, quanto mais consciente e desperto eu estiver em relação à lei de Deus, melhor para que as minhas escolhas estejam de acordo com a sua vontade. É como uma frase que eu li uma certa feita, na verdade uma citação, e que de quando em quando eu a reproduzo e que me fez lembrar agora, quando o autor diz assim: Senhor, que as nossas vontades se coincidam, mas, se não for possível, que prevaleçam as suas. Porque Deus sempre sabe o que é o melhor para os seus filhos. E as nossas escolhas, no nosso estágio de humanidade, ainda são aquelas que nos distanciam do Pai. Por isso que as nossas experiências reencarnatórias ainda são atribuladas de muita dor, de muitos problemas, de muitas dificuldades. Por isso que ainda estagiamos em um plano, do ponto de vista hierárquico dos espíritos, em um mundo de provas e de expiações. Porque abusamos da lei. Nós nos prejudicamos em relação a essa própria lei. Mas seguindo a resposta, ele diz assim: falo das provas físicas, porque para o que é prova moral e tentações, o espírito, conservando seu livre-arbítrio sobre o bem e sobre o mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Porque tratar dessa temática, a lei de causa e efeito, é tratar de alguma sorte desta realidade dual que é o bem e o mal, que ainda hoje nós estamos tentando entender, compreender para poder vivenciar de forma mais plena, de forma mais consciente. Porque nem tudo aquilo que eu considero como mal seja talvez de fato mal. Nem tudo aquilo que de fato eu considero como um bem é de fato um bem. E seguindo, ele ainda vai dizer: um bom espírito, vendo-o fraquejar, pode vir à sua ajuda, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar sua vontade. Um espírito mau, quer dizer inferior, mostrando-lhe, exagerando-lhe um perigo físico, pode abalá-lo e assustá-lo. Mas a vontade do espírito encarnado não fica menos livre de todos os entraves. Isso quer dizer o que, Robson? Que independentemente das situações da vida, o espírito encarnado, vivente naquele corpo mormente, e diante da situação, é sempre o senhor das suas decisões. A situação pode ser a mais grave, a mais difícil possível, mas a última decisão será sempre do espírito. Por isso que recai sempre a responsabilidade para aquele que assim o faz, em que pese que existem as atenuantes e as agravantes, é fato. Mas, queira ou não, em algum nível o espírito que assim o fez, decidiu, consciente ou não, será responsável e chamado em algum momento para se harmonizar com a lei, não necessariamente sofrendo algo semelhante pela imposição da lei, pelo sofrimento, mas pode ser também em outros níveis, a depender do merecimento e das conquistas até então tidas ou alcançadas por esse espírito. Dito isso, ele ainda vai considerar na questão seguinte, só para a gente fechar esses pontos aqui relativos ao Livro dos Espíritos. Há pessoas que uma fatalidade parece perseguir, independentemente de sua maneira de agir. A infelicidade não está no seu destino? Pergunta Kardec. É mais ou menos aquela situação em que nós estamos sempre a lamentar e a reclamar, achando que nós vivemos sempre situações ruins, infelizes, que sempre tudo nos acontece de
de fatalidade ao que eles disseram. Pode ser que sejam provas que elas devam suportar e que escolheram. E esse ponto é importante, escolheram. Ninguém passa por aquilo que não lhe é necessário passar, porque escolheram passar, ou consciente, por enquanto prova, ou inconscientemente enquanto escolha, decisões arbitrariamente movida, por exemplo, pelas emoções, pelas paixões, pela escolha de não optar, porque quando você não opta, quando você não escolhe, você já está decidindo o que também vai lhe acontecer. Então esses pontos é importante que a gente pense, é importante que a gente reflita. Mas ele ainda diz assim: mas ainda uma vez levais à conta do destino o que não é, o mais frequentemente senão a consequência de vossa própria falta. Olha que coisa interessante. Não é senão a consequência de vossa própria falta. Nos males que te afligem, esforça-te para que tua consciência seja pura e serás consolado em parte. Porque em todas as situações da vida, a presença de Deus, a presença dos Espíritos vão estar sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos estimulando. O nosso anjo da guarda, o nosso Espírito protetor, vai estar ali ou vão estar ali sempre a nos motivar, nos incentivar a seguirmos adiante, a caminharmos frente à nossa libertação, à harmonização da consciência. E é por isso que eu preciso compreender essas verdades para entender que eu sou o Senhor da minha própria destinação. E não ficar naquela postura da reclamação, da insatisfação, considerando que sempre é Deus que determina as coisas que nos acontecem. Mais rapidamente, eu gostaria de apresentar a vocês esse livro, A Importância da Escolha, de Fernando Salvater, em que ele vai tratar basicamente dessa temática, a lei de ação e de reação, quando ele vai tratar especificamente durante toda a obra a respeito das escolhas que nós fazemos em nossas vidas e temos como consequência os resultados que nós obtivemos fruto dessas escolhas. Mas ele começa com uma citação de Erich Fromm no livro O Coração do Homem, Seu Gênio para o Bem e para o Mal, com a seguinte mensagem: estamos todos determinados pelo fato de que nascemos humanos e, em consequência, por força da tarefa infidável de ter de escolher constantemente, temos de escolher os meios justamente para os fins. Não devemos esperar que ninguém nos salve. E esse é um ponto relevante da mensagem. Não esperemos que ninguém nos salve. E dentre esses muitos alguéms, Deus. Porque a gente fica naquela condição parasitária de escolher que Deus determine se seremos ou não felizes. Que Deus estabeleça para a minha vida as condições favoráveis, mesmo considerando as humanas, materiais. Nós não nos esforçamos, nós não nos empenhamos, nós não nos disciplinamos. Nós não investimos com a coragem, com a tenacidade, com a confiança em nós mesmos para que mudemos as condições. Eu posso vir, por exemplo, em uma experiência encarnatória com a prova limitada dos recursos financeiros. Tudo bem. Aí está o gênero de prova. Eu posso não ter nascido em berço de ouro, em uma condição economicamente, social ou ainda cultural
favorável. Mas ninguém estabelece, nem o próprio Deus, não está escrito em lugar nenhum do universo, que eu terei que viver nessas condições sempre. Claro que o meio influencia, é fato, mas ele não determina. E nós temos visto inúmeros exemplos relativos a essa questão, de pessoas que conseguiram sublimar a experiência, que conseguiram transpor os limites às dificuldades, conseguiram mostrar a sua tenacidade e capacidade de reverter aquelas situações. Foram, no dizer hoje de uma expressão comum, resilientes perante a vida, enquanto que muitos se afogaram na queixa, no azedume, na insatisfação, na revolta, na vitimização, e ficaram ali estagnados e acreditando que foi da vontade de Deus, e se deixaram levar uma existência toda sem terem feito o movimento necessário para a superação. Ou quando o fizeram na primeira queda, no primeiro embate, desistiram porque disseram: não é da vontade de Deus. Deus quer que eu seja infeliz no casamento. E aí vivem eternamente no casamento. Ou então sai de um para o outro, levando o mesmo grau de infelicidade, de insatisfação. E diz assim: não, eu nasci para ser infeliz, eu nasci para nunca ter uma família feliz. Não, nós estamos escolhendo. Então é o que Erich Fromm ele vai considerar nessa citação. Mas ele também diz: não devemos esperar que ninguém nos salve, reforçando, mas sim conhecer bem o fato de que as escolhas erradas tornam impossível nossa salvação. Olha que coisa fantástica. Não desfazem nada com as ideias da doutrina espírita. Repetindo, não devemos esperar que ninguém nos salve, mas sim conhecer bem o fato de que as escolhas erradas tornam impossível nossa salvação. Não tem muito mais o que dizer. É querer retocar uma obra-prima desnecessariamente. Ela já está pronta, ela é uma obra-prima. Dizer qualquer coisa a mais é correr o risco de manchar a beleza da obra. Não esquecer que são as nossas escolhas erradas, o caminho que nós estamos escolhendo e decidindo seguir, que vai levar com que não nos salvemos. Seja do ponto de vista encarnatório, seja do ponto de vista espiritual, seja do ponto de vista da consciência desperta ou não. Porque isso dá trabalho, implica em um esforço pessoal, em mudança, em renúncia, em coragem. E a gente quer ficar naquele conforto, naquela situação que as pessoas nos tragam, nos favoreçam, que nos dê o emprego, que nos dê o dinheiro para comprar o pão, para pagar as contas. A gente fica imobilizado diante dos acontecimentos da vida, e hoje, diante da pandemia, isso fica muito claro, e a gente se recolhe no nosso mundinho, fecha a porta e tranca com cadeado, fecha as janelas, joga as chaves fora e nos aprisionamos lá dentro com medo de enfrentar a vida, enquanto que muitos estão com ou sem máscara, com ou sem recursos financeiros, indo à luta, enfrentando o dia a dia da vida. Ou eu entendo isso, ou muito dificilmente vai ser possível nós seguirmos adiante. Mas ainda na própria introdução do livro, ele traz uma outra citação mais rápida de George Perez, em que diz: o problema da escolha, o problema de toda a vida. E aí ele segue justamente tratando dessa temática, a importância da escolha. Porque é a escolha que vai determinar se eu serei livre ou se eu serei escravizado. Um dos temas que compõe o capítulo 10 da terceira parte do Livro dos Espíritos, na Lei de Liberdade, é a escravidão. E essa escravidão não é uma escravidão só física,
é uma escravidão mental, é uma escravidão consciencial, é uma escravidão espiritual, porque nós vamos às casas espíritas, na maioria das vezes, para a busca do tratamento, porque queremos que esse ou aquele tratamento nos salve. Mas não queremos parar para refletir, por exemplo, quais têm sido as minhas escolhas que fazem com que atraiam para junto de mim esse ou aquele tipo de espírito. Que a minha vida esteja assim ou assado. A gente quer tudo pronto, milagrosamente, que os espíritos respondam às nossas questões que são nossas. O problema das escolhas é o problema da vida. Porque desde quando nascemos, no primeiro tapinha no bumbum, que a criança dá aquele grito e começa a chorar, ela está escolhendo se quer morrer porque não grita ou se quer gritar para poder sobreviver. Que é o primeiro sopro da vida no corpo. E a partir dali, ela vai ser sempre responsável pelas suas escolhas. Quanto mais amadurecida, quanto mais desenvolvida, e aí a gente vê também a importância de uma fundamentação familiar, religiosa, que capacite, que prepare, que ajude a esses espíritos que chegam a ter esse nível de compreensão, ou ficaremos ali relegados à própria sorte. E muitos dizem: eu não nasci com uma estrela na testa. Isso são para poucos. E eu diria: isso é para ninguém. Ninguém nasce com estrela na testa. Essa estrela, ela vai se formando na medida em que nós passamos a melhor escolher de acordo com a lei de Deus. E é nesse sentido que Joana de Ângeles, nesse livro, que igualmente eu sugiro a vocês a leitura, Momentos de Consciência, Momentos de Coragem, que ela traz uma mensagem de nome esforço pessoal. Só para fazer um contraponto com algumas questões que ela traz na mensagem com o tema de hoje. Vou ser breve, porque eu ainda gostaria de tocar alguns pontos especificamente da lei de causa e efeito do material que está aqui na tela. E ela começa dizendo assim: é a mensagem número 5 do livro Momentos de Coragem. Porque para ter coragem, precisa ter consciência. É porque eu gosto muito desse livro Momentos de Consciência. Por isso que de vez em quando ele me vem aqui. Esforço pessoal. As grandes conquistas da humanidade têm começado no esforço pessoal de cada um. Quando nós olhamos a história da humanidade, nós vemos que isso é fato. Não foi Deus que colocou as conquistas tecnológicas científicas para nós. Foi o esforço pessoal desses cientistas, desses pesquisadores. A própria doutrina espírita, ela surge mediante a esta realidade. Porque se Kardec não fizesse o esforço pessoal da investigação, do trabalho, não teríamos o que hoje nós temos. Não, pelo menos, na estruturação com que ele nos apresentou. Certamente nós a conheceríamos. Porque foi dito a Kardec: se falhares na tua missão, outro virá e dará continuidade. Porque é da vontade de Deus que isso aconteça. Eis aí o gênero de prova de Allan Kardec, que nós assim o conhecemos, esse espírito. Nos apresentar a terceira revelação. Mas não caiu como uma luva, não caiu de paraquedas. Houve um esforço inaudito por parte dele durante 15 anos de dedicação, de estudo, de renúncia, de pesquisa, de viagens, para nos apresentar as obras básicas da doutrina. Então é o esforço pessoal desse espírito, a partir de outros que ali estavam ao seu lado, o impulsionando, o ajudando, que hoje nós podemos falar dela, da doutrina dos espíritos. Assim como qualquer conquista, essa que ora nos permite, por exemplo, estarmos juntos, embora isolados em nossas casas.
Porque se não fosse o esforço desses pesquisadores gênios da tecnologia, da informação, da automatização, não teríamos a possibilidade de estarmos aqui, cada qual em sua casa, mediante essa plataforma do YouTube, nos assistindo, nos ouvindo. Estaríamos há 3 meses, pelo menos, parados. Mas isso é fruto do empenho, do esforço em todas as áreas humanas, para que tenhamos esses resultados. Mas ele ainda diz, o Espírito, disciplinando-se e vencendo-se a si mesmo, o homem consegue agigantar-se, logrando resultados expressivos e valiosos. Essas realizações, no entanto, têm início nele próprio. Isso tem a ver, Robson, com a lei de ação e de reação, de causa e efeito? Claro que tem. Porque na medida em que nós nos esforçamos, nos agigantamos, nós teremos como consequência o resultado. É como disse Jesus à época: buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á, pedi e obtereis. Então, se eu não peço, se eu não busco, se eu não bato, eu nada terei. Porque ele também vai considerar: nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas sim aquele que fizer a vontade do meu Pai. Sempre nos chamando a atenção para que o esforço pessoal mobilize energias e forças para a concretização do ideal maior. A tua fé te curou. Vai e não peques mais. É uma lei de causa e efeito. Ou eu compreendo isso, ou não adianta estarmos pensando na perspectiva dos ensinos da doutrina espírita. Porque é uma doutrina da racionalidade, da consciência, da maturidade. Essa lei de ação e de reação significa dizer, ou de causa e efeito, quer dizer que nós somos os detentores das nossas escolhas. E quanto mais próximos e conscientes estivermos da lei de Deus, melhores serão as nossas tomadas de decisões. E virei, consequentemente, com mais recursos, com mais condições de novos enfrentamentos, de novas possibilidades. Mas alguns trechos ela diz assim: é possível que não consigas descobrir novas terras, a fim de te tornares célebre. Todavia, poderás desvelar-te interiormente para o bem, fazendo-te elemento precioso no contexto social onde vives. Às vezes uma escolha, que é o problema de toda a nossa vida, não precisa ser uma escolha agigantada, enorme. Pequenina, desconhecida, não valorizada e reconhecida pelos outros, mas que internamente me motiva, me fortalece, me traz satisfação e energia para seguir. Certamente, continua o Espírito, não lograrás solucionar o problema da fome na terra. Não obstante, poderás atender alguns esfomeados que defrontes auxiliando a diminuir o problema geral. Essa fome pode ser uma fome também interna. Eu posso não satisfazer toda a fome e necessidade que ainda estrago comigo enquanto espírito, mas eu posso começar a me alimentar de bons pensamentos, de boas ideias. Começa a me alimentar de esperança, de fé, de vontade de mudar, de crescer, de me renovar, e consequentemente os resultados virão pouco a pouco. Ela ainda diz assim: diante das ameaças de guerra, das lutas e do terrorismo existentes,
que matam e mutilam milhões de homens, sente-se sem recursos para fazê-los cessar, mudando-lhes o rumo para a paz. Entretanto, a tua conduta pacífica e os teus esforços de amor serão instrumentos para gerar alegria e tranquilidade onde estejas e entre aqueles com os quais comparte as tuas horas. Que é engraçado, a gente quer começar sempre como sendo ou no mesmo porte que um Divaldo Franco, que um Chico Xavier, que uma Madre Teresa, que uma Irmã Dulce. Esses luminares da humanidade. Que hoje as suas escolhas são mais amplificadas por conta do grau de tenacidade moral conquistados. A gente quer começar de cima, do alto, quando deveríamos estar subindo a montanha, passo a passo. Então é nesse ponto que a gente precisa pensar e considerar para a gente entender que nós somos os construtores da nossa própria felicidade. Mas tem uma citação que ela traz que me fez lembrar um momento atual, em que ela diz assim, deixa eu ver aqui, que onde ela fala das doenças. Mas isso deixa eu ver se eu acho aqui. Bom, ela vai considerar assim: as sucessivas ondas de alienação mental e suicídios que aparvalham a sociedade não cessarão de imediato sob a ação da tua vontade, muito embora a tua paciência e bondade, a tua palavra de fé e de luz conseguirão apaziguar aquele que as recebe, oferecendo-lhe reajuste de renovação. Isso é uma coisa importante para que a gente entenda a nossa contribuição em favor de uma sociedade melhor. A lei de causa e efeito é fruto das escolhas permanentes que eu estarei fazendo no hoje, porque hoje é uma derivação do ontem que eu as fiz, e amanhã, futuro, serão igualmente a partir daquelas que ora eu estou fazendo. É como eu vi nesta revista espírita da edição de maio-junho de 2013, em que o autor ele vai trabalhar a questão, para a gente finalizar, da responsabilidade pelos frutos. Falar da lei de ação, de reação, a lei de causa e de efeito, é falar das responsabilidades pelos frutos pelos quais nós estamos produzindo no dia a dia de nossas vidas. Que haverão de nos satisfazer ou não, assim como aqueles com os quais convivemos. E aí, o início dessa matéria, que é muito interessante, o autor começa contando uma historinha simples, até mesmo boba, mas significativa para a gente repensar as nossas escolhas. Quando ele diz assim: era uma vez um menino que caminhava por uma longa estrada quando se deparou com uma árvore carregada de frutos. Apanhou alguns e seguiu viagem. Em seu percurso, distribuiu esses frutos, e de cada um deles, as sementes foram retiradas e plantadas em locais diferentes. Ao longo do tempo, novas árvores desenvolveram-se e novos frutos foram apanhados e também distribuídos. Mas já não se podia mais calcular quantas árvores e quantos frutos haviam surgido a partir daqueles frutos colhidos pelo menino.
é que uma semente plantada, e esse ponto é importante, vejamos semente como escolhas, tá? É que uma semente plantada gera muito mais do que uma planta ou árvore. Ela gera inúmeras outras sementes que também se tornarão plantas e árvores. Porque uma ação que eu cometa, boa ou ruim, dentro ou não fora da lei, terão repercussões a mais. E isso poderá causar outros tantos danos como outros tantos benefícios. É o que vemos hoje na pandemia. Pessoas que estão se articulando para a propagação do bem, da ajuda, da solidariedade. Isso fortalece a corrente do bem, que é um filme muito interessante que mostra exatamente as consequências, os resultados desta lei de causa e efeito. Porque o menino, a partir de um questionamento que ele faz, vai mobilizar toda uma cidade, um bairro, para que fomente o desejo de também fazer o bem a alguém, independentemente de que seja. Porque você multiplica essa semente para outras tantos terrenos, indivíduos, e vão crescer novas árvores, novas plantas que darão novos frutos. E aí teremos uma sociedade, como propôs Jesus, de mansos e de pacíficos, de filhos de Deus. A partir de uma escolha de fazer um bem, eu mobilizo o desejo de que o outro também se incorpore, que se agregue àquela proposta. Inversamente, também é verdadeiro. Uma prática maldosa que eu faça, e aí está as fake news nas redes sociais, que eu multiplica, e a gente não sabe as consequências desses frutos. E nós estamos em uma fase planetária em que está sendo feita a separação da boa da má semente, dos bons e dos maus frutos que nós estamos colhendo por conta das escolhas que fizemos, consciente ou inconscientemente. Então, o autor começa a discorrer sobre essa lei de causa e efeito, que é constante citada como alerta no que se refere às escolhas a serem feitas, no sentido de chamar a atenção, diz o autor, para a responsabilidade a ser assumida futuramente diante das consequências. Basicamente é isso. As consequências dos resultados das escolhas que nós seremos chamados a assumir. Se eu escrevo, e André Luiz tem uma história muito interessante nesse sentido, em uma das obras da sua série, A Vida Espiritual. Ele era escritor, o espírito, ele era um escritor famoso, e para fazer sucesso ele começou a escrever temas voltados para a maledicência, para a sexualidade, para a pornografia, coisa dessa área. E ele realmente ficou muito bem sucedido, ele conseguiu muitos leitores e ele ficou bem. Só que quando ele desencarnou, chegou no mundo espiritual, cada um daqueles que foram prejudicados com aquela proposta teórica que ele escrevera, me parece que também ligados ao suicídio, e alguns se suicidaram, morreram vitimadas da influência daquelas ideias, começaram a pensar e a chamá-lo. E aquilo chegava em ondas de vibrações que lhe causava dor, angústia. E ele não sabia o porquê. Até que ele foi esclarecido em um determinado momento. Todos aqueles que leram daquela produção livresca e que foram prejudicados em si, ele tem uma cota de responsabilidade, porque ele foi o autor da escrita. É como eu li isso ontem, e aí eu convido a vocês a lerem o livro Paulo e Estevão, no segundo capítulo da segunda parte, o tecelão, porque eu vou fazer um vídeo amanhã referente a essa abordagem, em que o Paulo, e ora ainda Saulo de Tarso, conversando com Gamaliel,
que foi o seu mestre, Gamaliel. E aí eles conversam e ele estimula ele ir para o deserto de Dan, o oásis de Dan, para poder ficar lá e refazer, começar como tecelão, para poder se refazer, repensar pelas escolhas que ele fizera enquanto doutor da lei, as consequências arbitrárias daqueles que estavam como seus subordinados fizeram aos primeiros cristãos. E quando ele chega lá e que se encontra com o casal de Aquila e Prisca, e aí eles conversando sobre o porquê que eles estavam ali no deserto, ele diz que eles foram lá fugindo da ação, da perseguição de Saulo de Tarso, doutor da lei, não sei o quê. E aí eles vão descrever, o casal, as perseguições e as dores que eles sofreram por um dos subordinados de Saulo e o quanto ele ultrapassou da lei para poder ficar com os bens materiais da família de Áquila. E Paulo, quando ouve aquilo da voz daquele casal, ele se sente culpado, com muita dor. Até que depois de muito tempo ele próprio se penitencia e diz que ele era o doutor da lei, o perseguidor que ali estava para pedir perdão. Porque eu não fiz a injúria, não fui eu que cometi o ato. Mas, como eu propaguei e produzi fake news, hoje, na atualidade, eu sou responsável, porque eu que desencadeei o processo. Mas eu também posso desencadear o processo para o bem, para a vivência do amor, da fraternidade, do respeito, quando eu estou pautado dentro dos princípios da lei. Então ele vai dizer aqui que a atenção para a responsabilidade a ser assumida futuramente diante das consequências. O que acontece, no entanto, é que a visão a respeito dessa verdade costuma ser tão simplista, pois atende somente às primeiras e imediatas repercussões. É o caso de Paulo aqui citado, que vocês vão encontrar mais detalhadamente no capítulo citado, 2º Tecelão. E aí ele vai discorrer muito bem a respeito dessa lei de ação, de reação, de lei de causa e efeito, e que nós precisamos ampliar a consciência em torno dessas verdades, para que amanhã, ao chegarmos no mundo espiritual, ou ainda em trânsito entre o berço e o túmulo, não fiquemos com a consciência de culpa, com o sentimento de dor, de constrangimento por conta das escolhas feitas. Para finalizar, eu ainda trago, enquanto reforço, e eu gosto sempre de me pautar dentro das obras complementares e básicas da doutrina, para respaldar o tema a ser falado, eu gostaria de trazer uma mensagem, considerando a responsabilidade dos frutos desse livro Fonte Viva, que é conhecido de todos, uma mensagem de Emmanuel, que ele vai intitular como sendo pelos frutos. Pelos frutos. E eu penso que ele conseguiu sintetizar muito bem a ideia dessa lei que aqui nós estamos estimulando a vocês a pesquisarem e a estudarem. Porque por mais que eu diga, que eu traga os conceitos, mas certamente não será o suficiente para o aprofundamento dela. Então, nos meus 2 últimos minutos, que é a mensagem de número 7, pelos frutos, ele traz uma citação de Paulo em 7,16. Perdão, ele traz uma citação de Jesus em Mateus 7,16. Pelos seus frutos os reconhecereis, disse Jesus. Pelos seus frutos os reconhecereis. E mediante essa citação crística, ele então desenvolve a mensagem dizendo assim: nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas enriquecidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vestustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas,
nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas e inodora, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Por nada disso. As árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Trazendo para a nossa realidade, nenhum espírito será reconhecido pela sua identidade exterior, religiosa, pelas suas conquistas materiais e intelectuais. Por nada disso. Mas pela utilidade e pela produção. Pelos frutos que produziram nesse caminhar, tal qual o menino da historinha lida, que ao pegar os frutos, pegou as sementes e distribuíram-nas em vários terrenos. E finaliza dizendo: assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Eis aí, resumidamente, podemos assim dizer, a lei de causa e efeito. Mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum na sociedade, pela importância de nosso concurso no bem geral, tal qual disseram em relação a Dr. Bezerra de Menezes. Por onde ele tem passado, tem deixado pegadas de luz. Pelos frutos os reconhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos. Repetiremos nós. Pelas nossas ações seremos conhecidos. Então, amigos e amigas, ora presentes no chat, que saiamos daqui hoje reflexivos quanto são as escolhas que estamos fazendo no decorrer dessa nossa jornada transitória pelo corpo. Porque sairemos daqui levando os frutos colhidos pelas escolhas que estivermos fazendo, de forma consciente ou inconscientemente, seja para o bem, seja ainda para o mal. Então, que Deus nos abençoe, nos proteja e que as nossas escolhas a partir de hoje, mediante essa simples reflexão momentânea, possam ser escolhas pautadas na vontade do meu Pai que está nos céus, que não é outro que não seja Deus de infinito amor, de infinita misericórdia. Que a mensagem de Jesus seja a nossa bússola, o nosso fio orientador para que as nossas escolhas sejam aquelas que nos trarão frutos de 60, de 30, de 100 por 1, conforme assim ele asseverou. Porque a semeadura será sempre livre, sempre de acordo com a vontade do Espírito que a faz. Mas a colheita será sempre obrigatória mediante os resultados das escolhas feitas. No mais, muita paz, muito obrigado e até uma próxima oportunidade aqui no canal do Tio Ormínio. Convido a vocês igualmente a conhecerem o nosso canal Roteiro Espírita no YouTube, onde nós colocamos as nossas palestras e fazemos os nossos trabalhos. Agora, no próximo sábado, dia 4, teremos a presença
da nossa companheira Cristiane Beira, de Amparo, em São Paulo, que ela vai trabalhar o tema gratidão como roteiro de vida. Podemos escolher a gratidão como sendo o roteiro para a conquista da felicidade em nossas vidas. E coincidentemente, frente ao tema de hoje, no domingo, dia 5, às 10 horas, uma vez que no sábado será às 19, mas no domingo, dia 5, nós estaremos com a presença de Rafael Lavarini, de Sete Lagoas, em Minas Gerais. Palestrante conhecido também, que vai nos falar sobre Simão Pedro, fraqueza e força. Para a gente até aprofundar um pouco mais essa temática da lei de causa e efeito, com o exemplo vivo e real de Simão Pedro, ante as escolhas de fraqueza, quando negou Jesus, por exemplo, 3 vezes, ou de força, quando tomou para si a missão de levar a mensagem do Evangelho nascente àquela comunidade de Jerusalém e de muitas outras que ali estavam. Ser aquele que haveria de estar à frente da casa do caminho. Tudo na vida é sempre, resumidamente, a partir desta palavra: escolha. Que escolhamos o caminho, o roteiro que nos levará mais rapidamente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, dia 4, 19 horas, e dia 5, às 10 horas da manhã, escolhamos o canal Roteiro Espírita para aprofundarmos um pouco mais esta temática que a casa, que eu tenho respeito e admiração, nos convidou a falar hoje aqui para vocês. No mais, muita paz, muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Que assim seja.